Mas o que quer dizer carismatização? Lembra? Carismático. Você conhece cristãos e igrejas carismáticas? O que creem essas pessoas? Será que essa crença deles pode influenciar a igreja adventista? Como é que isso está acontecendo? Essa é uma preocupação que a igreja tem de preservar a nossa identidade. Como povo de Deus, precisamos ficar unidos em torno da verdade para cumprirmos a nossa missão. Para desenvolver esse assunto no tempo que nós temos, esse é um assunto que daria muito tempo, eu vou precisar fazer duas coisas. Primeira coisa é explicar algumas ideias antes. Eu vou fazer isso da forma mais resumida possível. E segundo, é estudar com você um texto da Bíblia. E se você já quiser abrir a sua Bíblia para antecipar o processo, o texto que nós vamos estudar está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Antes de nós explicarmos o que precisa ser explicado, e antes da gente poder estudar esse texto, eu convido você a fazermos uma oração. Assim nós precisamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus, a fim de que o seu Santo Espírito nos ajude a entender a sua palavra nessa manhã. Então, assim como você está, acredito que você já achou o texto bíblico, feche os seus olhos e ponha a sua cabeça para nós orarmos. Nosso grande Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Já cantamos, já ouvimos louvores, já ofertamos e participamos de vários momentos desse culto. Mas queremos, nesse instante, pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, nos leve a compreender a Tua verdade conforme se acha expresso na Bíblia. Fica conosco, nosso Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso contar uma história? Antes de eu fazer curso de teologia, eu frequentava essa igreja. Eu me lembro que em 98, mais ou menos, eu estava fazendo uma semana de oração ali na nossa igreja de São João. Existe a nossa igreja ali ainda, irmão Nivaldo? A igreja de São João? Já mudou de local. Mas naquela época era um local antigo, uma subida. E eu me lembro que no percurso da igreja para a minha casa, eu tinha que pegar um ônibus. E numa das noites em que eu estava no ônibus, eu percebi que um rapaz, sentado no ônibus, estava lendo a Bíblia. Então eu me aproximei dele e perguntei se ele entendia a palavra de Deus. E começamos a conversar dali. E durante essa conversa, nós marcamos um estudo bíblico. Ele me disse que morava no bairro de Fortaleza. Quantos conhecem o bairro de Fortaleza? Eu não conhecia na época, conheci a partir desse episódio. E ele me deu as indicações do que eu deveria fazer para chegar na casa dele. Então eu fui até essa parada de ônibus, perto aqui, onde hoje é o Atacadão. Esperei o ônibus Fortaleza, que demorou um pouco, e me embarquei nele. Bom, eu deveria descer um ponto antes do final. E fiquei viajando com o ônibus. E para minha surpresa, o ônibus demorou quase 1 hora de viagem. Eu estava ficando preocupado. Mas quando chegou um ponto antes do final, o cobrador me deu toque e eu desci. Foi a cena mais inesperada que eu tive. Porque o ônibus, depois que me deixou, ele continuou e ele desapareceu numa curva, atrás de um monte. Eu fiquei olhando, parecia cena de filme. Eu fiquei impressionado. Mas aí eu comecei a procurar, seguindo as indicações, e cheguei à casa do rapaz. O nome dele era Sérgio. E eu e o Sérgio começamos a estudar a Bíblia. Ele trabalhava nessa indústria, que eu acho que ainda existe, essa Felca, indústria de papéis, e ele trabalhava no turno da noite. Então toda vez que eu chegava na casa dele, à tarde, eu acordava. Ele me autorizou a acordá-lo. E nós estudávamos a Bíblia. Às vezes era meio difícil, porque o sono falava mais alto. Ele me ouvia, mas assim, sabe quando a pessoa está pescando? Era assim que a gente estudava. Mas o Sérgio, à medida que a gente foi estudando a Bíblia, ele foi se convencendo sobre o sábado de uma tal forma que ele ficou tão empolgado que ele chegou para mim um dia e disse assim: olha, a minha igreja, a igreja que eu frequento, é uma igreja nova, surgiu há pouco tempo. E surgiu até de uma forma interessante.
Ele me contou que a igreja dele foi fundada por um pastor que era guitarrista. Esse pastor ele frequentava uma outra igreja, mas lá não dava muita oportunidade para ele, não sei se ele tocava mal, o que era. Aí, já que ele não tocava lá, ele fundou a igreja dele, onde ele pode tocar todas as vezes que ele quiser. E nessa igreja que era nova, eles tinham reuniões de tempos em tempos, para poder fechar algumas doutrinas. Eles se reuniam para discutir quais doutrinas novas aceitar ou não. E ele me disse assim: olha, eu estou tão convencido sobre o sábado, que eu vou levar essa verdade para a minha igreja, para que a igreja agora comece a guardar o sábado também, porque está na Bíblia. E eu disse: mas rapaz, assim tão cedo, né? Era muito rápido a mudança. E eu lhe dei um livro, para que ele estudasse mais sobre o assunto. E foi para a tal da reunião. Tempos depois, quando ele retornou, eu fiz um novo contato com ele, mas alguma coisa tinha acontecido. E ele me contou exatamente o que aconteceu. Durante a reunião, um pastor se aproximou dele. E esse pastor tinha tido uma revelação. E o pastor contou a revelação para ele, dizendo: olha, Deus me revelou qual é a sua ideia a respeito do sábado, e eu vou dizer para você que isso aí foi abolido. Isso aí não existe mais. Isso aí é o Velho Testamento. E o pastor, com essa revelação, o convenceu a deixar de acreditar no sábado como um dia santo. A partir daí, o meu estudo com o Sérgio, ele meio desgringolou, como a gente diz. Ele desandou, acabou o nosso estudo, porque ele não acreditava mais nas verdades como eram mostradas pela palavra de Deus. Eu acho que depois disso eu devo ter visto o Sérgio apenas mais uma vez. Mas eu conto essa história para mostrar para você algo que provavelmente você já se deu conta. Quando você estuda a Bíblia sozinho na sua casa, muito obrigado, ou você estuda a Bíblia com alguém, é muito provável que você perceba que nem todas as pessoas que estudam a Bíblia, elas chegam às mesmas conclusões. Você consegue enxergar daí? Dá para ver?